Bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, tudo bem com vocês? E aí, pegaram os objetos redondinhos aí para a gente fazer a medição hoje? Quem não pegou, já pegue aí rapidão. Isso. Isso Muito serve? bem. Serve. Obrigada. Pessoal, nós vamos precisar de uma régua e de barbante. Quem não tem barbante, ó, igual eu, improvisa aí. Eu peguei o fone de ouvido. Vou fazer com o fio do fone de ouvido. Ah, boa! Eu não tinha também. Não tinha barbante aqui, eu improvisei. Ai, vizinho, já vai começar com as furadeiras. Isso, boa. A tampa, né? Mede a tampa. Bom, galerinha, ficou da semana da live passada 3 exercícios para a gente terminar lá do Demonstre Seus Conhecimentos. Nós paramos no exercício 3 da página 97. Então, antes da gente fazer o laboratório aí de matemática, para a gente fazer a medição da circunferência, nós vamos fazer a correção desses 3 últimos que ficaram aí. Então, peguem a apostila de vocês, agora na página 97. Nós paramos aqui, ó, na atividade 4, tá? Nas afirmações a seguir, coloque verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A distância de qualquer ponto da circunferência até o seu centro é chamado de raio da circunferência? Sim, né? Nós vimos na aula passada que do centro até qualquer ponto da minha circunferência, nós chamamos esse pedacinho aqui de raio, certo? Até falei sobre o pneu da bicicleta, lembram? Na questão B, então aqui é verdadeiro. Na questão B, o raio é o dobro do diâmetro? É o contrário, né? Diâmetro, ó, vai de um lado ao outro da circunferência. Então, o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, nesse caso aqui é falso. É o contrário. Círculo e circunferência representam o mesmo objeto geométrico? Não, né? Circunferência é em volta da figura. Círculo é dentro. Então, são coisas distintas. É falso. Corda é o segmento que une uma extremidade da circunferência ao seu centro? Falso, né? Nós acabamos de falar que une o centro até qualquer ponto da circunferência é o raio. Corda, a corda, ela vai de um ponto ao outro da circunferência sem tocar o meu centro. Lembra disso? Então, esse também é falso. Agora, a medida do diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio? Sim, né? Acabamos de falar aqui na de cima. Então, aqui é verdadeiro. Agora, observem aí, essas 3 amigas, elas estão numa mesa redonda, certo? Essa mesa, ela tem 3 metros de diâmetro, ó. Então, ela tem de um lado ao outro aqui, ó, 3 metros. E o meu vaso está no centro da minha circunferência aí, que é a mesa, certo? Ela quer saber a que distância a Emanuele está do centro da mesa. Alguém saberia me dizer? Lembrando que o raio... Oi? 1,5? Isso, 1,5. Lembrando que o raio, ó, esse pedaço que vem daqui até aqui, vai ser a metade do meu diâmetro, ou seja, eu vou ter 1,5 aqui e mais 1,5 nesse raio aqui, certo? E agora? E essa Maria aqui, ela tá quanto da flor também do centro? A Maria tá quanto? Ela também tá 1,5, né, senhora? Isso, ela também tá 1,5, porque raio
do centro até qualquer ponto da minha circunferência, aqui, ó, se eu traçar aqui, se sentar outra pessoa aqui, se sentar outra pessoa aqui, se sentar outra pessoa aqui, todas elas vão estar à mesma distância do vaso, ou seja, a mesma distância do centro, certo? Então, a Emanuele aqui na questão A, ela está 1,5 m. Aí ele fala, qual delas está mais longe do vaso? Nenhuma, né? Nós acabamos de provar que todas elas estão na mesma distância, certo? Agora, a questão 6 aqui, ó. Se um círculo, presta atenção, se um círculo ele tem diâmetro de 26, o raio não é a metade do diâmetro? Então, o raio vai ser 13 centímetros. Lembre-se sempre disso, o raio é a metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio, hein? Guardem isso na cabeça de vocês. Vai ficar para vocês fazer também a tarefinha 45 aí. Deixa eu explicar. Hoje não vai dar tempo de fazer essa correção. Como a semana que vem nós estamos mais livres, que a gente está terminando a apostila, semana que vem nós vamos fazer a correção da tarefa 45 e da tarefa 46, além do tarefa net, na primeira live. A live de sexta-feira de vocês, que é 7º A, né? Será na terça-feira à tarde, a 1h. Vai ser mudada da sexta para terça à tarde, a 1h. Então, a gente vai ter live na terça-feira que vem de manhã e à tarde a 1h. Então, nós vamos ter 2 lives na terça-feira. Entendido? Porque de sexta vai ser mudado para terça à tarde, porque sexta-feira eu vou estar viajando e eu não vou conseguir dar aula para vocês. Então, a live que seria na sexta, a gente vai passar para ela terça-feira, a 1h. Entenderam? Mas se vocês vão receber ainda um recado da direção com a mudança aí da live. Entendido? Tá bom, senhora. Entenderam? Então tá. Aí semana que vem a gente faz a correção da tarefa 45, 46 também, que vai ser que eu vou pedir para vocês fazerem hoje como tarefinha. A 46 também. Então vamos começar o laboratório aqui, ó. Então peguem os objetos de vocês aí, pode ser esses que estão aqui ou esses que eu peguei aqui, que eu vou usar. Então, vamos lá. Procedimento. Utilizem a tabela de anotações na página a seguir para registrar as medições. Com o barbante, contorne a circunferência do seu objeto e determine a sua medida. Vocês encontrarão o comprimento da circunferência. Encontre agora a medida do diâmetro dessa circunferência. Com a régua, vocês vão pegar o objeto e medir a circunferência. Com a calculadora, determine a razão do comprimento do barbante pelo diâmetro. E agora, compartilhe os resultados. Então, vamos lá. Nós temos essa tabelinha aqui. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, eu quero que vocês abram as câmeras aí, que eu quero ver quem é que está fazendo. Então, vamos lá. Ó, seguinte, eu vou começar pela minha tampinha de Nescafé. Ó, vou pegar primeiro o Nescafé. O que eu vou fazer, ó? Peguem o barbante de vocês e vocês vão passar em volta dela, ó. E aí vocês vão marcar na linha aí quantos centímetros deu, ó. Por exemplo, a minha deu esse pedaço aqui, ó. Eu vou pegar esse pedaço que deu da minha circunferência e vou medir na régua, ó. Ó, medir na régua. Deu 21 centímetros. Ó, deu 21 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, 21 centímetros, que foi o meu comprimento que eu encontrei. Então, primeira coisa, de novo, ó, vou explicar. Pega a circunferência aí de vocês e girem até fechar a minha circunferência. Marcou? Vai lá o pedaço que vocês usaram na régua e mede quantos centímetros deu, ó. Pega lá a régua e vai lá, ó. Meu tá dando 22, não 21, ó, 22. Meu deu 22 centímetros aqui. Daí, agora, galera, pego esse objeto de novo, vou medir o diâmetro, ó. Diâmetro é de um lado ao outro no meio da minha figura, ó. Tá vendo? Ó, de um lado ao outro, começa lá no 0
e vai de um lado ao outro, no meio da minha figura, da minha circunferência, ó, o diâmetro. O meu deu 6,5. Então, vou vir aqui e colocar 6,5. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do que eu... Ó, Nescafé, para eu saber que a tampa é do Nescafé aqui, tá? Que eu medi. Então, agora que eu achei o comprimento e o diâmetro, eu vou fazer a divisão, ou seja, a razão entre os dois. Então, eu vou pegar lá 22 dividido, ou seja, ó, o comprimento dividido pelo valor do diâmetro. O diâmetro deu 6,5. Daí, eu vou pegar a calculadora e calcular 22 dividido por 6,5 vai dar aproximadamente... Bom, valor aproximadamente, eu vou usar 2 casas só depois da vírgula, tá? Então, vai dar 3,38. Professora, o meu deu 3,35. Não tem problema. Vai dar sempre 3, alguma coisa, tá? Não tem problema, tá certo. Agora, eu vou pegar... Tá vendo aqui onde tá escrito dupla 1, dupla 2, dupla 3? Eu vou colocar os objetos aqui. Eu vou calcular agora do leitinho, ó. Vou calcular agora a tampa do leitinho aqui. Como a gente não tá na escola para fazer em dupla, a gente coloca objeto 1, objeto 2 e objeto 3, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, agora eu vou calcular do leitinho, ó. De novo, para vocês ficarem mais fácil a medição aí, coloque em cima da mesa, num plano reto, que fica mais fácil, ó. Eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Tô passando a linha preta em volta da circunferência para eu poder medir, ó. Medir. Agora eu vou lá, seguro, vou lá na régua, ó. Deu 32 centímetros a minha. Então, eu vou vir aqui e colocar, ó, 32. Só que aqui eu já vou fazer direto, ó, dividido pelo diâmetro. Já vou calcular o diâmetro aqui, ó, da minha tampinha de leitinho, ó. Tá dando 10 centímetros, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 32 dividido por 10. 32 dividido por 10 dá 3,2, certo? 3,2 centímetros. Bom, feito isso, já calculei o meu primeiro objeto. Agora, eu vou calcular o do Nescau, ó. Então, vou vir aqui e colocar Nescau. Vamos lá, vou calcular agora o valor do meu diâmetro do Nescau. De novo, pego lá o meu barbante e vou fazer, ó, em volta, tá vendo? Pretinho aí, ó. Em volta da minha tampinha e vou medir. Ó lá. Seguro onde fechou. Tem que ser medido certinho, hein? Vou lá na régua e meço, ó. Do começo ao fim. O meu deu 28 centímetros. Vou vir aqui e colocar 28. Dividido pelo diâmetro. Agora, eu vou com a tampinha calcular o diâmetro, ó. Tá dando 8... Eu fiz do meu imã, né? E ele redondinho. Ele deu 4,13. Não, mede de novo, que acho que você errou alguma coisa de centímetros aí. Tá. Mede de novo. Ó, então o meu tá dando 8,5 aqui, ó, o diâmetro. Então, vou vir aqui e calcular 28 dividido por 8,5. Vai dar um valor aproximado aqui de 3,29. Ô, pessoal, aqui é o seguinte, na dupla 3, como eu não tenho mais objetos, só tinha pego esses dois,
Eu vou colocar o Nescafé aqui de novo, ó. Que eu coloquei lá de exemplo no começo, tá? Se vocês têm outro objeto, vocês calculem aí. Então, eu vou pôr o do Nescafé, ó, 22 dividido aqui por 6,5. Então, isso aqui deu 3, aproximadamente, 3,38. Agora, analisando aí, me falem aí, os valores que vocês encontraram, deu 3, alguma coisa? A maioria aí que fez, deu 3, alguma coisa ou não? Senhora, o meu só deu 4, assim, deu 6 centímetros e o diâmetro é 1,5. Então, e deu 4. Assim, eu medi de novo, mas não deu. Tenta medir uma outra coisa, Giovana. Tenta medir. Ó, tô vendo que você tem aí no fundo um vidrinho azul aí, eu não sei do que é. A circunferência dele mede. Aí, ó, no fundo. Ah, eu acho que é espelho que tá refletindo. Um vidrinho azul. Deixa eu ver. Não, senhora, se você viu isso, tá errado. Ah, não, então eu pensei que era um vidro, não é? Não, senhora. Mas pega um vidro de perfume, marca um vidro de perfume, alguma coisa redonda, um shampoo antitranspirante. Oi. Um objeto meu deu 4,16. Que objeto que era esse? É um rádio pequenininho, redondo. Então, porque vocês estão vendo que tudo, eu acho que vocês devem ter confundido em alguma medida aí, porque, ó, todos os objetos que eu calculei aqui, ó, tá vendo? Todos eles deu um valor aproximado aqui, ó, o número que deu antes da vírgula, ó. Todos, qualquer, ó, eu tenho até um outro aqui, ó, que se eu for medir esse redondinho aqui, ó, também vai dar um valor aproximado de 3. Eu acho que vocês estão calculando alguma coisa no sentido assim, ó. Na hora de calcular o diâmetro, se vocês não colocarem os milímetros certinhos que der aqui, dá erro na hora de calcular. Desculpa. Então, tem que ser bem no centro da circunferência na hora de medir o diâmetro. E na hora que for calcular a circunferência, também tem que ser perfeito. Não pode sobrar nem 1 centímetro e nem passar. Então, o que eu acho que está acontecendo aí com vocês estão medindo alguma coisa errada aí. Então, depois vocês refaçam com calma, peguem outros objetos, façam com outros objetos, que vocês vão ver que todos eles têm que dar um valor aproximado de 3. Não pode passar de 4, não. Não pode. Deve estar algum... Oi? Eu fiz de novo e conseguiu dar 3. Aí, tá vendo? Então, é alguma coisa que a gente mede errado. Todos, vocês viram aqui, ó, que as medidas que eu fiz, ó, todos deram um valor aproximado aqui. Por que que tem que dar um valor aproximado? Porque foi a partir desse comprimento dividido pelo diâmetro que nós encontramos, quer dizer, nós não, né? Os matemáticos gregos antigos, eles encontraram o valor de π, que é aproximadamente 3,14. Então, o π, ele foi calculado através do comprimento de uma determinada circunferência dividida pelo seu diâmetro. Ô, senhora. Oi. Eu fiz com isso daqui, que é uma tampa de outra garrafa que eu tenho aqui, e deu 3,38. Aí, tá vendo? Tá vendo? Falei para você. É que depende, às vezes a gente acaba medindo errado. Então, aqui, ó, analisando os resultados dessas razões obtidas aqui, todos eles, ó, tá vendo o número que vem depois da vírgula? Aqui é 3, 2, 2, 3, ó. Então, eu sempre aproximo, ó, para 3. O número que vem depois da vírgula, se ele for menor que 5, a gente sempre aproxima para o número inteiro que está antes da vírgula. Lembra disso que a gente já fez, né? Valor aproximado aí, certo? Então, observem que todos deu aproximadamente 3, ó.
tá? Então, depois, quem não deu esses valores, refaçam com outros objetos que vocês encontrarem aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vai dar um valor aproximado de 3 aí, certo? Então, vamos lá. Conclusão. Ao calcularmos a razão entre o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência, encontramos uma constante. Esta constante é representada pela letra grega π. Assim, chamamos de C o valor do comprimento da circunferência e D o valor do seu diâmetro. Então, ó, comprimento dividido pelo diâmetro é um valor aproximado aí de 3,14, que é o valor do π. Isolando o C na sentença acima, encontramos uma fórmula para calcular a medida do comprimento da circunferência. Então, ó, circunferência é igual ao valor do π vezes o valor do diâmetro. Tenho esta fórmula e já sabemos que a medida de D do diâmetro é o dobro da medida do raio, ou seja, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, substituindo o D por 2 raios na fórmula acima, encontramos uma outra fórmula possível para o comprimento da circunferência, que é circunferência é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, certo? Então, ó, comprimento da circunferência. Por meio do laboratório, nós descobrimos essas duas fórmulas aí que eu circulei. Para encontrarmos o comprimento de uma circunferência, uma delas a partir do conhecimento do diâmetro e a outra a partir do conhecimento do raio. Então, sempre que vocês tiverem no enunciado de um exercício o valor do diâmetro, vocês usam essa primeira fórmula. Comprimento é igual ao valor do π vezes o diâmetro. Se no enunciado deu o valor do raio, vocês usem essa segunda aqui, ó. Comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o raio, certo? Então, como vimos, para calcular o comprimento da circunferência, usamos o valor do π. Ele é uma constante matemática muito famosa desde os tempos antigos. No experimento que foi realizado em suas experiências, encontramos o valor aproximado aí de 3,14 para essa constante. Porém, o número π possui uma infinidade de casas decimais não periódicas, ou seja, ele não possui repetições em suas casas decimais. Por este motivo, ele não é considerado um número racional. Ele é um número irracional. Vocês vão ver isso mais para frente. Olha aqui. O valor do π, ele tem infinitas casas depois da vírgula, ó, mas sempre nós vamos usar esse valor aproximado aqui, ó, de 3,14, certo? Nos próximos anos, veremos que o π faz parte de um novo conjunto numérico, os números dos irracionais. Então, o ano que vem, quando vocês aprenderem sobre os números irracionais, vocês vão ver que o π faz parte dele, certo? Para resolvermos os problemas envolvendo o comprimento da circunferência, nós podemos escrever o resultado simplesmente em função de π, ou podemos substituir esse valor por uma aproximação caso seja solicitado. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele quer saber, ó, sabendo que o raio da circunferência é 5 centímetros. Então, eu já sei que o meu raio, ó, vale 5. Ele quer determine o comprimento, ele quer saber o comprimento da circunferência. Ele não deu o valor do π, então eu não vou substituir o π aqui, certo? Então, ficou, ó, comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Ele está usando a fórmula do raio porque ele não deu o valor dele, certo? Então, aqui, ó, substituindo o raio por 5, eu tenho 2 vezes 5 dá 10. 10 o quê? 10π. Ó, 2 vezes 5 dá 10, então deu 10π. Se eu fosse substituir o P por 3,14, daria 31,4 centímetros. Mas como ele não pediu, então, nós vamos deixar a resposta como 10π mesmo, certo? Na 2, ó, ele fala, sabendo que o comprimento da circunferência é 18. Então, eu já sei que a minha circunferência vale 18. Ele fala, determine o diâmetro. Ó, então, ele quer saber o valor do diâmetro. Eu vou usar a formulinha do diâmetro, então. E adote o π igual a 3. Se ele está mandando usar o π igual a 3, ó, então, eu vou substituir o π por 3. Jogando na formulinha, eu tenho comprimento é igual ao valor do meu π vezes quem? O valor do diâmetro. Eu quero saber, o comprimento é 18.
O valor do π é 3. E o diâmetro eu vou deixar D porque eu quero descobrir, certo? Então, ficou 3D, ou seja, 3 diâmetros, vou colocar aqui ó, no primeiro membro. Isso vai ser igual a 18. Deixo o diâmetro aqui no primeiro membro, que eu quero saber o valor dele, e o 3 que estava multiplicando, eu passo dividindo. Então, ficou 18 dividido por 3, vai ser igual a 6. Então, eu já sei que o meu diâmetro é igual a 6, ó. 6 centímetros, certo? Se o enunciado for pedido para adotar o valor do π, você deve substituir ele na fórmula. Nesse anterior, ó, não tinha pedido para substituir, por isso que a resposta ficou 10π. Aqui, ele mandou substituir o π por 3, ó, certo? Então, vamos para o próximo. Uma praça numa cidade tem raio igual a 10. Então, eu já sei que o raio é 10. Eu vou usar a formulinha do raio. Deseja cercá-lo com uma corrente para as festividades comemorativas da região. Ele quer saber quantos metros de corrente são necessários para contornar essa praça. Então, se ele quer saber quantos metros de corrente, ele quer saber o valor da circunferência, certo? Ele está mandando adotar o π, ó, igual a 3,1. Então, eu vou ter que substituir aqui o π valendo 3,1, certo? Jogando na formulinha, eu vou ter lá, ó, circunferência é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, certo? Então, ó, se eu quero saber o valor da circunferência, continua. 2 vezes o valor do π, que é 3,1, que ele mandou usar aqui, vezes o valor do raio. O raio é igual a 10. Então, ó, multiplicando 2 vezes 3,1 dá 6,2. 6,2 vezes 10 vai dar 62. Pronto, achei que o valor aí da minha praça vai ser 62 metros. Portanto, ela deverá comprar 62 metros de corrente aí para cercar. Certo? Dúvidas? Não? Então, vamos lá, o valor do π. O π é comemorado no dia 14 de março, em inglês 3/14, em alusão à razão entre a circunferência de um círculo com seu diâmetro, que é de aproximadamente o valor do π, 3,14. O número foi encontrado pela primeira vez no século III antes da era cristã, pelos matemáticos gregos Arquimedes. Por essa razão, entre os comprimentos e o diâmetro de uma circunferência, o π está na base de vários fenômenos matemáticos. Ele está envolvido em todas as funções periódicas e, por isso, aparece em todas as descrições matemáticas de fenômenos naturais, que são cíclicos: o movimento da Lua em torno da Terra, a translação da Terra em torno do Sol, as atividades noturnas e diurnas dos seres vivos e até a nossa própria frequência de respiração. Vocês vão ver muito esse número π em trigonometria, no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, vamos lá. Fazer agora as atividades, ó. Vamos lá. Sabendo que o diâmetro de uma circunferência é 16 milímetros, determine o seu comprimento. Pessoal, vou usar aqui, ó, ele usou a primeira fórmula, eu vou usar a segunda, ó. Ele quer saber o comprimento, certo? Ele me deu o valor do diâmetro. O diâmetro é 16 milímetros, certo? Ó. O π, ele não mandou substituir, então eu vou deixar como π mesmo, certo? Então eu vou colocar lá, o comprimento é igual ao valor do π vezes o valor do diâmetro. Estou usando a segunda fórmula, ó, porque ele me deu o valor do diâmetro aqui. Então, vai ficar comprimento é igual ao valor do π, que ele não mandou substituir, então não vou substituir. Só vou substituir o diâmetro, que é 16, ó. Então, ficou, ó, comprimento é igual ao quê? 16π. 16π milímetros. Ó, usando a fórmula anterior, vou até aumentar aqui, ó. Usando a fórmula anterior, o que que ele fez? Ele dividiu, ó, o diâmetro em raio. E aí, ele usou o raio igual a 8. Então, ele substituiu, ó,
circunferência é igual a 2 vezes o valor do π, que não mandou não substituir, vezes o valor do raio, que é 8, ó. Então, Professora. ficou 2 vezes 8, deu 16π também. Oi. Então, eu não entendi por que bota 2. É o valor da... Por que bota 2? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Ó, aqui não é π vezes o diâmetro? Aham. Aqui, 2 vezes o raio é o quê? Diâmetro. Entendeu? Ah, tá. Que seria diâmetro vezes o π também. Tá Entendeu? bom. Uhum. Entendeu? Agora? Questão 2, ó. Determine o comprimento. Se ele está pedindo o comprimento, eu quero saber o comprimento da circunferência. Ele disse que o raio é igual a 3, ó. Então, o raio... Coloquem sempre o que vocês têm de informações do ladinho aqui, ó. O raio é igual a 3. E ele está mandando usar o π igual a 3,14, ó. Então, o π é igual a 3,14. Como eu tenho o valor do raio aqui, eu vou usar a formulinha do raio, que é comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o valor do π, que é 3,14, que ele mandou usar aqui, vezes o raio. Quanto que vale o raio? 3. Então, eu posso fazer a multiplicação desses três números, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3,14 vai dar 18,84. Então, eu já sei que o comprimento da minha circunferência é 18,84 centímetros, que foi o que ele queria saber. Simples assim, somente substituir na fórmula e fazer a multiplicação. Então, sempre coloque do ladinho as informações que vocês têm sobre o exercício, certo? Olha esse aqui. A questão 3, ele fala assim, ó, sabendo que a circunferência possui 24 centímetros de comprimento. Então, eu já sei, ó, que a circunferência é 24 centímetros, certo? Ele quer determinar o raio. Se ele quer que determine o raio, ele quer saber o valor do raio. E ele está mandando adotar o π valendo 3 agora, ó. Então, aqui o π vai valer 3 nesse exercício. Certo? Agora, como eu já tenho o valor da circunferência, o valor do π, eu quero saber o valor do raio, vou jogar na formulinha, ó. Circunferência é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, certo? Então, comprimento, não é 24? Vou substituir aqui por 24, o comprimento, que é igual a 2 vezes o valor do π, que é 3, vezes o valor do raio que eu quero descobrir. Então, ficou 24 é igual 2 vezes o valor do raio, que é 6, é 3, vai dar 6. Então, ficou 6R, ou seja, 6 raios. Vou trazer para o primeiro membro, ó, 6 raios é igual a 24. Que número que eu multiplico aqui por 6 para dar 24? Ou eu já posso passar direto o 6 dividindo o 24. Ó, 24 dividido por 6 vai dar 4. Ou seja, já sei que o tamanho do meu raio aí é 4 centímetros. Certo? Dúvida aqui, galera? Um pouquinho? De novo eu falo, ó, pegue o que você tem no seu enunciado, coloca aqui do ladinho, ó, coloca aqui, faz um esboço do ladinho, para depois você substituir na sua fórmula. Certo? Vamos lá agora, questãozinha 4. Ó. Uma praça circular possui 50 metros de raio. Então, eu já sei que o meu raio é 50. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Metros.
Se uma pessoa der 3 voltas nessa praça, quantos metros percorrerá? Então, eu quero saber o quê? O valor da minha circunferência. Quanto que eu tenho em volta dessa praça? Considere o π valendo 3,14. Então, o π vai valer 3,14. Então, jogando na formulinha, eu tenho que o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, certo? Então, vai ficar comprimento é igual a 2 vezes valor do π, 3,14. Valor do raio, 50. Então, ficou 2 vezes o valor do π, que é 3,4, vezes o valor do raio, que é 50. Então, ficou, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 50 vai dar 314. Ou seja, metros. Então, deu 314 metros, uma volta. Só que ela quer dar quantas voltas na praça? Ó, 3. Eu sei que uma volta da praça é 314 metros. Como ela quer dar 3 voltas, eu vou ter que pegar o 3 e multiplicar por 314. 3 vezes 314 vai dar 942 metros, ou seja, ela vai ter que percorrer 942 metros aí em volta da praça. Certo? Dúvidas? Não? Então tá bom. Agora, enquanto vocês fazem, ó, que na última vocês vão usar do diâmetro. Então, vocês vão usar lá, ó, comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Quero que vocês usem e façam as 5 aí enquanto eu faço a chamada, rapidinho. Vamos lá. Ana Carolina, perdão. Não? Ana Júlia. Aí. Eu. Bianca. Não, né? Carolina. Enzo. João Pedro. Júlia. Giovana tá aí, né? Sim. Júlia. Leonardo. Lorena, foi transferida, né? Luca, tá aí. Maria Clara, tá aí. Maria Eduarda. Tô aqui. Nicolas. Aqui, senhora. Pedro Cambuí. Eu, senhora. Pedro Simeão. O Simeão tem entrado nas lives, pessoal? Uhum. De vez em quando. É que ele tá devendo desde a semana 4, ele não fez as minhas atividades. Achei que ele até tinha saído da aula. Pietra. Eu. Pietra Naves. Pietro Rafael. Pietro Tassim. Sofia. Tiago. Tá aí. E Timóteo. E o Timóteo tem entrado? Tem, né? Bom, e aí, conseguiram fazer? Acharam o valor? Não, Sora. Não.
Como não? Então, vamos lá, ó. Luísa, ó, um bambolê tem 90 centímetros de diâmetro. Então, vamos colocar aqui do lado, ó, diâmetro igual a 90. Vamos colocar os dados que nós temos do lado. Lançou o seu bambolê girando do chão um contorno e deu 6 voltas antes de parar. Ele quer saber quantos metros ele percorreu. Se ele quer saber quantos metros, é o valor do diâmetro que eu preciso descobrir primeiro do bambolê, certo? Para depois multiplicar por 6. Ele está mandando adotar o π igual a 3, ó. Então, o π vai valer 3. Então, vamos lá. Substituindo isso aqui na fórmula, ó. Então, eu vou querer saber o valor do comprimento. O π vale 3 e o diâmetro vale 90. Então, 3 vezes 90 dá 270. 270 é uma volta do bambolê, certo? Quantas voltas ele deu? 6, não foi? Então, eu vou pegar os 270, que é uma volta, e multiplicar por 6 voltas. Multiplicando aí 270 vezes 6, nós vamos ter 1.620 centímetros. Mas como 1.620 centímetros é muita coisa, ó, posso transformar em metro. Lembrando que eu tenho, ó, centímetro, decímetro e metros. Então, a vírgula vai vir aqui no 6. Então, vai ficar 16,2 metros. É isso, o contorno de 6 voltas aí do bambolê. Certo? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então, é isso. Vai ficar para vocês fazerem a tarefinha 46. Façam a tarefinha 46 antes de ir lá no Moodle fazer a semana 9, tá? E na próxima aula, como eu disse, vou fazer a correção da tarefa 45, vou fazer a correção da tarefa 46 e também a tarefa NET. Eu quero que vocês façam, anotem as dúvidas que vocês têm, que na próxima aula também nós vamos fazer a correção aqui dela, certo? E aí, na terça à tarde, que vai ser aquela live que eu vou adiantar, eu vou fazer a correção das atividades extras. Lembra que ficou da semana 7, 8, 9 e 10 para serem feitas? Vou fazer na correção na terça-feira. Tá bom? Combinado assim? Uhum. Então, tá bom. Então, não esqueçam, até domingo, semaninha 9, lá no Moodle. Semana que vem é a nossa última semana, semana 10, nossa última provinha. E aí, a gente vai fechar o bimestre. Então, não deixem acumular atividade. Quem ainda está me devendo atividade, corre lá para fazer. Certo? Então, é isso. Bom fim de semana para vocês. Até terça-feira. E bye, bye. Tchau, Sora. Eu falei quarta-feira, não. É terça-feira, então, que nós vamos ter 2 aulas, né? De manhã e à tarde. Certo? Na terça-feira. À 1h da tarde. A de sexta eu passei para 1h da tarde. Mas vocês vão receber um recado lá da direção fazendo o novo agendamento. Tá bom? Tchau, gente. Beijo.